Quem são os tronos? São os comandos estelares arturiano, pleiadiano, siriano, que aqui no Brasil atua através da Umbanda com o Caboclo, Preto Velho, Exu, Pombagira, no Candomblé também. Só que aí eles se adaptam à ideologia religiosa nossa. O comando estelar se disfarça de orixá, de amparador, do que for, mas vem ajudar a gente no nosso processo, no nosso crescimento. Exato. Por exemplo, Ilhabela é uma base intraterrena, tanto que ali tem pirâmides. Quando você sobe, escala a Cachoeira do Gato, 2 horas de caminhada para ter uma pirâmide de 4 metros de altura, que a USP já teve nela. Então em Ilhabela tem uma pirâmide lá, dá para pegar essa pirâmide com drone, por exemplo, filmar ela com drone? Eu Dá? acho que dá, é questão de testar, porque é uma coisa curiosa. Ilhabela não pode ser cruzado por helicóptero. O problema é que aqui no Brasil, o projeto espacial brasileiro foi morto pela CIA na década de 60. Isso pouca gente sabe, mas, por exemplo, na década de 60, todos os coronéis, de major para cima, capitão para cima da aeronáutica, era tudo maçom. Quando a maçonaria era a maçonaria, não o que é hoje, né. Então o que aconteceu? Todos esses caras eram kardecistas, todos frequentavam o Chico Xavier, todos canalizavam e incorporavam. Então eles recebiam extraterrestres e desenvolveram o primeiro sistema de pesquisa no SET, em Campinas, de leitura mental de máquinas de transporte neural. Quando a CIA descobriu que o Brasil tinha essa tecnologia, vieram aqui e acabaram com tudo. Então, o Brasil foi podado no seu desenvolvimento mediúnico, sensorial e tecnológico na década de 67, 68 Uhum. até 75. Acabaram com todos os projetos secretos do Brasil nessa área. E quase ninguém lembra disso, por quem que lembra? O general Monteiro Uchoa, que já morreu. Uhum. Então, quem sabe essas informações é o pessoal da velha guarda, que já está tudo morto. Inclusive, rola um papo que o general, ele curou algo, não é uma história assim que a gente já ouviu aqui, que faziam curas extraterrestres, eu não sei se eu posso estar errado aqui, o filho ou a filha dele, Sim. não sei, que tinha uma doença muito É, dificultosa lá e ele foi tratado no não é, exato. não teve isso? Quem fez o tratamento dele foi o comandante Yazamil. Uhum. Yazamil é um comandante ligado ao comando temporal, tá? Ele responde pelo Império Siriano e pelos Alciones, também Aldebaran e outros lugares. Então, o contato do general Muxoa era com o Yazamil. Ele esteve na nave do Yazamil, foi para fora da Terra, teve acesso a muita coisa, e nesse processo aprendeu a usar o reiki. Uau. Energia reiki, simplesmente é universal. E com a ajuda do Yazamil, do Oberon e do comandante Arak, ele curou o filho dele ou uma filha, eu não lembro dele, mas essa história não é estranha, mas eu lembro dessa história. Isso é antigo, isso é de anos 74, 75, por ali. A gente pode quase que afirmar que as pessoas querem esconder essas coisas, essas curas Sim, que todo por mundo fala que é exemplo, milagre, mas é uma não, é tecnologia. tecnologia, que nem o Chico Xavier, a quantidade de pessoas que ele curou, É. sem tocar. Tecnologia da hierarquia espiritual está ali. A maior parte da hierarquia, gente, isso que eu explico quando falo sobre comandos estelares. Quando tu pega, por exemplo, os tronos, quem são os tronos? São os comandos estelares, arturiano, pleiadiano, siriano, que aqui no Brasil atua através da Umbanda com o Caboclo, Preto Velho, Exu, Pombagira, no Candomblé também. Só que aí eles se adaptam à ideologia religiosa nossa, mas não são. São comandantes, são membros do comando estelar. Eu sei, é uma minoria dessas entidades, é o que a gente chama de Ekuru, que é um desencarnado que tem pendência kármica que ainda está trabalhando aqui. Existe, existe, mas não são todos. Uma grande parte são seres do outro plano. Só que por causa do coeficiente intelectual do cara que frequenta uma Umbanda, se o cara falar, eu sou Astar, porra, eu tô atrás de um preto velho, não vai aceitar. Então, o comando estelar se disfarça de orixá, de amparador, do que for, mas vem ajudar a gente no nosso processo, no nosso crescimento. Então, essa é a real função do comando estelar, né? E aí é o que eu vou destrinchando quem são os comandos, quais são os tronos, os tronados, as hierarquias, para as pessoas irem entendendo que quando ele chama, por exemplo, seu pena branca me dá uma mão, aquele pena branca pode ser ele no futuro já ascensionado, voltando no tempo para garantir que ele vai cumprir a meta dele. Ou pode ser um fractal dele. Depende. Tem muitas possibilidades que eu abro toda a questão da física quântica para as pessoas perderem o conceito devocional
e começarem a fazer o trabalho interno, que é a reforma íntima. Que nem a gente desenvolveu toda uma linha de Qigong da rometria. É fenomenal o que os caras estão fazendo lá na Europa. Eu desenvolvi toda a linha de acupuntura dentro da rometria. Fantástico, a gente está com curas fantásticas. Eu me especializei em cirurgia espiritual quando eu atendia. E um dos meus mentores extrafísicos era o Chico Xavier. Eu nunca estive fisicamente com o Chico, porque eu sempre tive medo de encontrar ele e ele querer bater as botas, né. Falei: "Não, comigo não". Que ele me chamou várias vezes, falou: "Não, desculpa, eu te encontro no astral, no físico não, porque tu já tá bem velhinho, né". E assim, é um puta parceiro. E foi uma pessoa junto que nem o Dáskalos, outro cara fenomenal, que me ajudaram a entender a questão da humildade, da simplicidade, que para você ser um ser de luz, não se trata de ser bonzinho, trata de você ser uma pessoa coerente e honesta com as pessoas e consigo próprio. Uma questão de caráter. Isso foi uma das coisas que eu mais admiro no Chico Xavier, é o caráter, a postura que ele teve a vida toda dele. Coisa que a gente já não pode dizer de muitas pessoas do mundo místico aí, que é ego e vaidade. Então eu sempre deixo muito claro isso. Do que a gente leva desse planeta? Nada. Só leva o meu caráter, minha conduta. Então a coisa que eu mais prezo, como Rodrigo Romo, é meu caráter e minha postura. Porque eu já bati de frente com um monte de aluno que veio aqui, já bati com metade, já bati quase não saí na porrada. Tem coisas que eu não admito. Eu não admito, por exemplo, que as pessoas inventem terapias para cobrar e extorquir dinheiro das pessoas. Não acho correto isso. Tem muitas coisas que eu bato de frente porque não vem da essência do plano maior, vem do ego humano. Porque, para mim, a conduta e a ética é a primeira coisa no plano espiritual. Eu, como militar na frota, eu tenho que manter esse foco. Quais são as ocorrências ufológicas mais comuns que acontecem aqui no Brasil? Avistamento de radar, o sistema nosso de defesa, identificando OVNIs cruzando na Amazônia. A rota mais comum, Ilhabela e Itatiaia. Itatiaia pega o corredor para Mato Grosso, Barra do Garça, Amazônias. São Gabriel, Pico da Neblina ou Pico Roraima. É a rota normal de OVNIs, assim, toda semana. Então que já nem dão bola, né, porque os nossos pau velho de F5 e Mirage não alcança, né, então já nem adianta. Mas eles detectam isso diariamente, semanalmente a gente não, eles têm pelo menos 7, 8, 10 avistamentos normalmente toda semana. É uma rota. Você sabe o porquê dessa rota específica? Porque é uma rota de conexão com chakras do Brasil, são Aham. chakras Pontos energéticos. energéticos. Exato, por exemplo, Ilhabela é uma base intraterrena, tanto que ali tem pirâmides, não sei se vocês sabem, não, acho que não sabe. Quando você sobe, escala a Cachoeira do Gato, 2 horas de caminhar lá pra ter uma pirâmide de 4 metros de altura, que a USP já teve nela. E a água de lá tem uma composição diferente, a água sai dentro da pirâmide. Ela Eu tá em ruínas? Como é que tá essa pirâmide hoje? Ela tá Inteira? intacta, intacta. Mas essa pirâmide ela foi construída por seres ou a natureza que Não, fez? foi artificial, mas Artificial. ninguém sabe, porque o único grupo que esteve ali foi em 69, 70, quando descobriram ela por causa de um caçador, que por sinal é pai de uma moça que eu conheci através do cabeleireiro, né, o rolo foi esse. Sim. Mas eu nunca estive fisicamente nela, porque o acesso é quase impossível. Ilhabela tem várias estruturas piramidais dentro daquele núcleo que você tem que pegar o bonete e caminhar 2 dias por dentro do bonete, pelo rio, para chegar nas estruturas. Eu vi muito ET. E é o centro de pesquisa de ufologia foi ali, né. Tem o fato mais curioso em 82, o major aviador que eu conheci eles estavam perseguindo um OVNI, o OVNI desceu a 4.500 km/h e entrou no mar. E o F-5 teve que arremeter, ele comenta que o OVNI ao entrar no mar não fez o splash do Uhum. impacto d'água, ele mudou de dimensão, de fase e mudou. Então Ilhabela é o principal ponto de ufologia nos anos 80. E aí que eles notaram pelo sistema do infraero, Ilhabela, Agulhas Negras, aí entra a região de Barra do Garça e dali Amazônia. Outra região com muito avistamento de OVNIs também é Lençóis Maranhenses. Pouco se comenta, mas também tem bastante. Rio Grande do Sul, Bagé, tem bastante, muito, por causa do aquífero Guarani, eles pegam muita água de lá, eles pegam a água em quantidades absurdas ali. Eu tenho uma fazenda de uma amiga minha, ela tem fotos, tem 1000 materiais aí. Eu nunca vi todos os materiais, mas OVNIs aparecendo direto ali na região dos buraquinhos no aquífero Guarani ali. E ali, se não me engano, é Bagé. E abdução tem muito caso? Tem. As abduções no Brasil, se enquadram na área mais desabitada, onde não tem controle polícia governamental. Então Uhum. eu tive uma experiência bem complicada, ano 2013, acho que foi 2013, a gente foi pra área Q, não sei se vocês lembram do filme Área Q,
que é um filme nacional com o Murilo Rosa e um ator americano, que eles fazem a questão das abduções no Ceará. Quixadamorim, outro que é tudo com Q, então chama Área Q o filme. E eu fui para lá, em 2013, para investigar com um amigo meu. E a gente estava numa praia deserta em direção a Lençóis Maranhenses. E apareceram chupacabras, apareceram um monte de ET, vimos nave, vimos tudo ali. Eu vi pouca coisa. Meu aluno, colega e a filha viram coisa pra caramba ali, né. Foi uma experiência forte para eles, porque eles nunca tinham visto de cara, de frente, um chupacabra, né. Mas eu não vi o chupacabra, porque eu apaguei, né, eu saio do corpo e vou para outro plano, né. Então eu não sofri nada, mas eles tiveram o ataque, mas não mexeram com eles por causa da nossa proteção espiritual. Essa é uma outra polêmica que a gente já levantou diversas vezes aqui no programa e, apesar de você ter apagado, você tem o conhecimento. O que que é de fato o chupa-cabra? Que já mostraram de tudo, mas É nunca se chegou a um Não, consenso do que é é. um animal de uma outra dimensão, carnívoro, não é um Grey, não é um draconiano, é um animal, que nem ele é muito semelhante à arcada dentária dele ao lobo da Tasmânia. Ele abre em 180 graus a arcada dentária, ele dá aquela mordida, aí ele, que nem o vampiro, ele puxa o sangue. Ele não tá atrás da carne, ele usa só o sangue. Que é um animal proveniente de uma outra dimensão que tem uma mistura genética com os talcetianos. Os talcetianos também são vampiros, daí vem a lenda parcial do Conde Drácula. Seres que consomem sangue, porque eles têm essa necessidade bioquímica de usar o sangue. Que nem a gente usa papinha Uhum. de nenê, eles usam sangue, Sabe. não precisam da carne em E si. eles são inferiores, assim, trevosos, vamos dizer, porque Não, o conceito não é trevoso, é um animal. é um animal. Só isso, entende? Então ele vê a possibilidade de atacar uma presa, ele vai atacar, que nem um leão, um tigre ou um jacaré vai atacar, mano. Então ele não é mau, é um Mas animal o querendo se alimentar, só isso. Mas esse ser, ele teria que cruzar um portal Ele para estar cruza um aqui na nossa portal, realidade. exato. E os portais são as linhas, lei. Quando você tem um cruzamento de linha lei ou um ponto geopático, abre um campo eletromagnético, aí os caras conseguem cruzar, eles têm a tecnologia para isso, simplesmente isso. Mas é raro cruzar esse Não, portal. não é tão raro, porque você pega muitos casos de chupa-cabra na Amazônia, no Belém do Pará, São Gabriel do Oeste, lá na Amazônia, Nordeste brasileiro, México, onde mais tem, Argentina, Patagônia também tem, no Atacama do Chile também tem, na Bolívia e Peru também tem, assim, relatos que eu sei, que as pessoas me mandam, porque eu tenho mais de cento e tantos mil alunos no Instagram, então eles vão me mandando. Mas assim, eu sei das ocorrências, mas eu nunca estive ali em todas para saber realmente se não é também situações fakes inventadas para ganhar like na internet, né, esse é outro É. papo também. Nas grandes cidades é muito difícil, Muito né. difícil. Pode acontecer. Pode, e vai ser abafado pela polícia, obviamente, porque eles não querem escândalo, né. Então o Curitiba teve casos, É. foi tudo abafado. Teve um caso famoso, foi abafado num hotel chique de Curitiba, que o cara desapareceu, teve uma barulheira, entraram, não tinha nada, só sangue em todo o apartamento e o corpo nunca foi encontrado. E o cara não se jogou pela janela, tanto que até hoje o quarto está lacrado naquele hotel, ninguém mais entra. Foi dado como um efeito Poltergeist, que ninguém tem explicação. O cara Sumiu, ele entrou num portal dimensional dentro né. do próprio quarto e Exato, só que implodiu. o que não casa é a quantidade de sangue encontrada, Aham. entende? Então houve uma batalha, um conflito corporal ali, onde o cara perdeu alguns litros de sangue. E era tudo dele o sangue? Pelo que se diz, sim, Aham. mas a polícia não entra em detalhes. É um caso sem explicação. E isso é recente, 2014, 2017, é recente. Então em Ilhabela tem uma pirâmide lá, dá para pegar essa pirâmide com drone, por exemplo, filmar ela com drone? Eu Tá. acho que dá, é questão de testar, porque é uma coisa curiosa. Ilhabela não pode ser cruzado por helicóptero. Tem uma lei, não Ah. sei por quê, parece que Ilhabela tem um campo eletromagnético que derruba helicóptero, então Hum. eu andei de drone só na praia lá, Castelhanos, e ele foi até a cachoeira do Gato, mas não foi porque não dava distância, eu teria que fazer o teste e arriscar perder o drone. Uhum. Porque eu acho que existe um campo eletromagnético que não permite. Eu lembro disso porque eu vi um acidente de jipeiro que a pessoa morreu e a gente pediu águia para resgatar a pessoa atropelada. E eles não podiam ir lá, dizer: "Não, tem interferência e o helicóptero cai". Nossa. Então, assim, eu não sei se é lenda urbana, mas o fato é que eu nunca vi ninguém cruzar Ilhabela de helicóptero. Todo mundo contorna Ilhabela de helicóptero, mas Uhum. não cruza ela.